Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos neste último domingo do semestre, iniciando o preparativo para o próximo semestre, com grandes expectativas para um futuro próximo. Mas enquanto isso acontece, vamos nos fixar um pouco nas palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31, 32 e 36. Dizia, pois, Jesus aos seus judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Aqui há uma questão muito importante para os dias atuais e que a cultura humana, não só aqui na nossa região, como no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, a tecnologia e a busca da felicidade material, a busca da prosperidade, o ditado de que o dinheiro não pode não trazer felicidade, mas que ajuda. Essas coisas assim transformaram a capacidade mental do ser humano de entender e perceber as mais profundas verdades e realidades da vida. Uma das coisas que desapareceu nesse contexto moderno são os conceitos de honra, ética, conduta moral, o que é adequado, o que não é adequado. Tudo isso desapareceu porque tudo gira em torno de uma única só coisa. Fico satisfeito ou não com o que está acontecendo. Me dá prazer ou não o que eu vejo ou o que eu faço. As pessoas hoje veem o trabalho como uma obrigação, não como um privilégio de poder construir a vida. As pessoas veem pai e mãe como um sufoco, uma imposição que impede a liberdade, não como um patrimônio que se tem, que deve restar enquanto durar a vida neles. E são esses os conceitos que atrapalham e vão diametralmente no sentido oposto da palavra de Deus. Aí nós encontramos aqui a palavra de Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, na Bíblia, verdadeiramente sois meus discípulos. Bom, a primeira questão aqui: você quer ser discípulo de Jesus ou não? Porque para ser discípulo de Jesus, nós vamos aprender coisas que não são naturais à nossa vida. E isso normalmente nós rejeitamos porque nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas e que gostamos delas. E aí, quando Jesus fala isso, ele diz: verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa e que liberdade é esta, afinal de contas? Nós não podemos pensar nisso sem olharmos o versículo 36, que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É Jesus. E de que Jesus nos liberta? Do velho homem, da velha natureza, ou seja, do velho eu, da velha natureza que só quer as coisas para si mesmo. A natureza decaída do homem, desde a questão do Éden, é procurar o prazer, procurar o caminho mais fácil, procurar as coisas mais cômodas, procurar o descanso. Isso nós vemos naquele exemplo de Adão e Eva, quando Eva, sem consultar Adão, sem dizer para ele de onde tirou a fruta, cai na conversa da serpente, que é Satanás, e que diz: isso é mesmo assim? Isso não é bem assim. Esse não é bem assim já começa a torcer a realidade. E a liberdade que eles tinham foi tirada deles por causa do agrado físico, sentimental e emocional. Ela viu que a árvore era boa, era agradável e atraía. Então, ela, atraída por isso, caiu.
e levou para Adão. Adão, em vez de impor a sua autoridade a Eva e dizer não, ou perguntar de onde é que vem esse fruto, ou ele mesmo olhar, não, é mais fácil ceder do que confrontar. E aí entra uma questão que acontece muito hoje. Eu não vou dizer a verdade porque vai desagradar, vou perder a pessoa. Meus amados, mais vale dizer a verdade e perder uma amizade do que manter a amizade dizendo uma mentira. Isso se perdeu hoje em dia. Hoje a verdade não vale muita coisa. O que vale é o que faz parecer. Assim acontece nas eleições, assim acontece tudo. Elegem-se pessoas porque fizeram alguma coisa material para mim. Isso está errado. Porque ninguém pergunta o que foi feito, se foi feito certo. Bem, vamos sair um pouco disso, voltar à Bíblia. Então, essa imposição dos desejos pessoais, ela se impõe até sobre a Bíblia e dali as pessoas fogem da Bíblia, preferem o conhecimento intelectual da história da Bíblia, das histórias que contém a Bíblia, dos cenários interessantes, mas a aplicação prática direta na vida pessoal, essa desaparece. Então, que verdade é essa? E que liberdade é essa? Primeiro precisamos entender que liberdade, ela tem um limite. Ela tem um limite para todos nós. A liberdade tem um limite que é exatamente o limite onde começa a liberdade do outro. Mas se nós não tivermos uma noção de até onde vai a liberdade do outro, e que a liberdade dos outros, do outro, da outra pessoa, tem os mesmos parâmetros que a minha própria liberdade, nós vamos tomar mais cuidado com o que fazemos. Então, se Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que verdade é essa? A verdade é o seguinte: eu sou um homem, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, pecador, pecadora. Careço da graça de Deus. Por isso eu tenho que avaliar diariamente a minha conduta e tentar corrigi-la. Isso não significa aceitar os erros. Não. Jesus também não aceitou os erros quando entrou lá no templo e colocou os comerciantes para fora. Não. Jesus não economizou sua verdade quando disse para os fariseus: "Vós sois sepultura caiada de branco", ou a língua deles seria uma língua bífida, ou seja, tem duas palavras, uma numa situação, outra na outra. A verdade é que nós somos pecadores. Nós somos egocêntricos, nós somos egoístas, nós queremos as coisas segundo o nosso prazer, segundo a nossa ideia, e não verificamos na Bíblia se essas ideias, esses prazeres são de acordo com a vontade de Deus. Então isso não é uma verdade bonita. Não, ela é horrível. É uma verdade que, na realidade, condena. Então, quando Jesus diz conhecereis a verdade, essa verdade é a verdade como Deus nos vê. E nós precisamos olhar como Deus nos vê. O que falamos, o que pensamos, isso é que importa. E, obviamente, nós vamos agir e reagir de acordo com isso. E aí a maioria das pessoas, mas eu não quero me indispor. Bom, você não quer se indispor com a pessoa, mas se indispõe com Deus, tá bom assim? Eu acho que não. Lógico que ninguém vai concordar com se indispor com Deus, mas o fato, a atitude, a realidade é que, não se querendo indispor com pessoas, você está se indispondo com Deus. Não querendo que as pessoas fiquem de mal com você, você quer que Deus fique irritado, de mal com você. A Bíblia ensina isso o tempo todo. Então, nós temos que rever, hoje é o dia do Senhor. Não é hoje o dia do Senhor. Hoje é um dia separado para descanso e para louvor e culto a Deus. Mas o dia do Senhor é todo dia da semana, todos os dias do mês e do ano. Não há esse dia eu vou ser santo, os outros dias eu posso fazer o que eu quero. Não. Então, esta verdade real, de quem realmente eu sou nos olhos de Deus, é que importa. Quando começo a ver isso, quando nós começamos a ver essa realidade, há dois caminhos a seguir. O caminho
da liberdade ou o caminho da escravidão. Que são esses caminhos? O caminho da escravidão é você continuar do jeito que está. Nos teus costumes, nos teus desejos, na alimentação das tuas emoções, das tuas sensações, nos teus projetos, nos teus planos, nas tuas próprias ideias, sem conferir isso com a palavra de Deus. Esse é o caminho da perdição, da condenação. Mas o caminho da liberdade é o caminho que Paulo descobriu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este não mais eu significa a morte da velha natureza. Significa você conscientemente, no poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, abrir mão da tua velha natureza. Com algumas pessoas, aquelas nas quais a conversão é uma situação radical de decisão, isso acontece em muito pouco tempo. Mas com as pessoas que a decisão de conversão leva um tempo, devagarzinho chegam para a igreja e se convertem, a conversão é real, sim. Porém, a conversão da natureza humana em natureza divina é lenta, é tumultuada, é trabalhosa. Isso é com a maioria das pessoas. Então, esta questão de liberdade não é uma liberdade você fazer o que quer, de ir e vir e de agradar a você e ter o que você sonha. Não. A liberdade é a liberdade do velho eu, que te aprisiona, que te escraviza, que te tortura, porque você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem ou aquilo que você alcança. Você sempre vai querer outra coisa, sempre vai querer mais, nada dura. Esta é a escravidão do velho caminho. Porém, se nós olharmos para Cristo e permitirmos que o poder de Cristo no Espírito Santo que habita em nós comece a trabalhar em nós, nossa parte nesse trabalho é a decisão: quero seguir ou não quero seguir. Deus não te abandona. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Tudo isso é verdade. Só você mesmo. Só nós é que conseguimos ir contra a vontade de Deus. Porque se eu não quero seguir a vontade de Deus, eu vou seguir a opinião dos outros, vou seguir o meu próprio desejo, as minhas sensações, minhas emoções, enfim, o velho eu. Mas se eu quero, essa é a nossa parte, a crucificação da velha natureza. Para quê? Para agradar a Deus e ter um galardão na vida futura. Poder ser recebido na vida eterna, que não vai demorar a chegar. Não importa se o fim do mundo vem agora dentro de pouco tempo ou não. Importa sim que a nossa vida, a duração da nossa vida é extremamente curta, praticamente igual um vapor que sai da panela, aparece e desaparece, comparado com a eternidade. A eternidade é paz, alegria, satisfação eterna, perene. Só que esse nível vai ser definido pela nossa decisão enquanto vivemos aqui na Terra. Por isso que tantas vezes eu disse na igreja, nos cultos, que a nossa vida aqui é uma escola. Nós temos o privilégio de estarmos numa escola que dura todos os dias da nossa vida, em que a graduação é o nosso recebimento nos céus diante do trono de Cristo. Como é que eu andei nessa escola? Aprendi ou não aprendi? E o que eu aprendi foi apenas informado ou apliquei na minha vida? Essa é a realidade. E podem crer, irmãos, que quando nós assumimos este rumo, o da verdadeira liberdade, nós vamos começar a notar que vamos respeitar os outros, que nós vamos ajudar os outros, vamos querer estar juntos com os outros e vamos esquecer um pouco de nós mesmos. Esse esquecer um pouco é cada vez mais. Saber abrir mão dos próprios desejos, dos próprios quereres. Paulo abriu mão. Jesus abriu mão. Moisés abriu mão. Abraão abriu mão. Junto com Moisés e com Abraão, com Isaac, com Jacó e os outros,
as próprias esposas também abriram mão. Abrir mão do velho eu para ser instrumento nas mãos de Deus. Isso não é coisa apenas para pastores ou apenas para sacerdotes, não. Isso é coisa para qualquer ser humano que crê em Cristo Jesus. Por isso que dizemos, Jesus é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele tem direitos e obrigações sobre nós. E será que respeitamos isso ou apenas falamos isso porque sabemos que isso é assim? A prática, aí que entra Tiago quando diz que a fé sem obras é morta. Se você não coloca em prática na tua vida o que você fala, você, em termos de salvo, é morto. Isso dói, eu sei que dói. Mas, meus amados, olhem só, Jesus dizendo para os seus próprios discípulos, e na hora em que ele fala isso para os discípulos, eles ainda não eram considerados discípulos de Jesus por ele mesmo. Notem o que ele diz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Bom, sabemos que João e Pedro trabalhavam nisso, mas também sabemos que Judas, por exemplo, não trabalhava nisso. Então Jesus tinha toda a gama. E esses discípulos só se tornaram verdadeiramente discípulos depois do Pentecostes. Mas nós não precisamos de um Pentecostes para nós. A nossa própria conversão é o nosso Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem e toma conta de nós. Porque o Espírito Santo já estava trabalhando em nós, nos convencendo da verdade que é a palavra de Deus, que é a vida de Jesus, é a sua morte e a ressurreição. Se nós estamos convencidos disso, eu convido a você a abrir mão da sua vida. Não do seu patrimônio imediato, não. A gente precisa das coisas para viver como Paulo também precisava. Quando tinha necessidade, ele falava. Quando não tinha, ele dizia, olha, já tenho o suficiente. Esse ter o suficiente, esse estar satisfeito com o que tem, é difícil de alcançar ou impossível de alcançar na velha natureza humana. Portanto, coloque-se nas mãos de Jesus. Coloque-se aos pés de Jesus. Coloque-se diante dele como servo dele. Porque antes dele ser o que ele é, Senhor dos céus e da terra, ele foi servo por você e por mim. E sendo servo, deu a vida por nós. Se ele deu a vida dele por nós, o que é que nós damos a ele com a nossa vida? Fique com essa pergunta, que a resposta é tua, somente tua, diante do Senhor. Que Deus te abençoe nesta hora. E lembre-se, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não antes disso. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo presente que nos deste com a pessoa de Jesus, teu Filho amado, unigênito, que veio até nós para nos trazer esta verdade que nos liberta de nós mesmos, que viveu para nós, morreu por nós, ressuscitou para abrir o caminho para nós para os céus. Ó Senhor, lá estás tu, nos céus eternos, com todo o poder que o Pai te deu, esperando para nos receber. Senhor, ajuda-nos a, enquanto estamos na escola da vida, aprendermos a viver como servos teus, tendo a ti como verdadeiro Senhor da vida. Senhor, ajuda-nos a entender esta verdade. Ajuda-nos, Senhor, a aplicá-la à nossa própria vida, não apenas cobrando dos outros. Assim nós oramos, rogando-te que abençoes este dia. Abençoe todos os membros e amigos da Igreja Vila Barcelos durante esse tempo e, quiçá, para sempre. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Assim rogo-te em Cristo Jesus. Amém. E que Deus vos abençoe hoje e para sempre. Amém.